Boa noite, Igreja do Senhor, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 51, amém? Acompanha aí na tua Bíblia, na tua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim, no capítulo Salmos, capítulo 51 e no versículo 10, amém? E diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Amém? Glória a Deus. Aqui. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, sedentos da tua palavra, Senhor amado. A tua palavra que é cura, a tua palavra que é libertação, a tua palavra que é restauração, a tua palavra que é regeneração, Senhor, que é restauração, Senhor amado, da nossa alma, do nosso espírito. Pai, continua falando. Eu já tenho falado até agora, através dos louvores, que o Senhor corações nessa noite, como já foi até pedido aqui, Senhor, através da oração, Pai. Oh, Espírito de Deus, é o teu poder, Espírito Santo, é o teu poder, Senhor, que alma, que convence, traz o homem a olhar para dentro de si e a enxergar aquilo que a tua palavra se encaixa e ela quer transformar, e ela quer mudar, ela quer regenerar e ela quer renovar. Aleluia, Jesus. É o teu poder, Senhor. É através do poder da tua palavra, Deus amado. Vem, Senhor. Continua, Senhor, falando com as nossas vidas, meu Pai. Para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Essa palavra, como os irmãos sabem, é uma palavra, ela é bem conhecida, amém? Ela é a oração de Davi. Uma oração de confissão e arrependimento diante do teu pecado. Aleluia. É uma oração contrita para a plena restauração da sua salvação, da presença de Deus, da sua pureza e da sua vida espiritual. Nós podemos ver lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, o contexto dessa palavra. Aonde ali Davi, ele comete adultério com Betseba. Uma palavra também que é muito conhecida, que Davi, ele decidiu não ir para a batalha, junto com, como é de costume dos outros reis, e subirem para a batalha junto com o seu exército. Davi ficou na sua casa. E ali ele viu, através da sua janela, Betseba tomando banho, nua. E ali ele cobiçou. Ali ele desejou e ele quis aquela mulher para ele, ele cometeu adultério. Logo depois que ele comete adultério, Betseba manda informar para ele que ela estava grávida de um filho dele. E o seu marido, Urias, estava na batalha, era um dos chefes do exército, a qual Davi confiava muito. E ele cometeu adultério e um tipo de traição com esse Urias, que era seu servo fiel. E Davi planeja matar a Urias por conta desse pecado dele que ele cometeu. Davi tenta dar um jeito de esconder. Ele tenta consertar, como foi dito aqui, do jeito dele. Do jeito do homem, carnal, em pecado. Ele tentou consertar do seu jeito. Mas aí Natã, o Senhor envia o profeta Natã para ir ter com ele.
e ali revelar o seu pecado. Até então, ele achava que estava em oculto, que ia ficar por isso mesmo e que ia ficar tudo bem. Mas o Senhor mandou o profeta Natan ir ali ter com ele e falar para ele que aquilo que ele estava fazendo, como está dito aqui na palavra, não era bom aos olhos do Senhor. E que o Senhor viria com a tua justiça. Davi, então, reconheceu que ele estava em pecado. E ele diz: contra ti, Deus, eu pequei. Pequei contra ti. Pequei contra Deus. E ele admite o seu erro. Davi, ele se voltou para Deus nesse momento, reconhecendo o teu pecado e o teu erro. Mas mesmo assim, a consequência de tudo aquilo que ele tramou, de tudo aquilo que ele fez, veio sobre ele. Seu filho morreu, ele pranteou, ele chorou, ainda tentou pedir para que o Senhor tivesse misericórdia do teu filho. Mas a consequência do teu pecado, ela veio. Seu filho morreu. E Davi se prostrou, se humilhou perante o Senhor. E aqui no Salmo 51, que é essa oração que Davi faz, uma das orações que Davi faz, depois que Natan vai ter com ele e revela o teu pecado e denuncia o teu pecado, no versículo 10, nós podemos ver quando Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é sobre essa parte, esse versículo hoje que o Senhor quer falar conosco. Quando aqui na palavra nós vemos cria em mim, nós vemos a palavra cria, o verbo criar. Ele é do mesmo termo usado lá em Gênesis, no capítulo 1, de criar, da criação de Deus. De que Deus criou do nada tudo o que existe. Esse criar, esse verbo aqui é desse mesmo termo. E quando Davi, ele fala isso a Deus, nós podemos ver, isso nos demonstra que Davi, ele já não tinha mais um coração puro. Ele já não tinha mais um coração reto. E ele reconheceu. Perante o Senhor, ele reconheceu e ele clamou e ele se humilhou. E o que é ter um coração puro? O coração puro é o coração limpo, que não tem mistura, sem contaminação, sincero, sem maldade. Isso é ter um coração puro. E hoje nós estamos, o mundo, ele nos expõe a situações, ele nos expõe a várias coisas que nós temos a possibilidade, que vem a possibilidade de contaminar o nosso coração. De fazer com que nós não tenhamos mais o nosso coração puro. Nós estamos expostos hoje, o mundo nos expõe a isso. As situações que acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor, nos expõem a nós nos contaminarmos. E podemos sim chegar a essa situação de Davi, em que nós temos que clamar: cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração, e renova dentro de mim um espírito reto. Um espírito reto é um espírito certo, correto, que anda conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. O mundo aí fora, as regras aí fora, as leis do mundo, as situações, as pressões, elas nos expõem a nós nos contaminarmos, contaminar o nosso coração e nós nos distanciarmos de Deus, assim como aconteceu com Davi. Se nós vemos aqui, Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, nós podemos ver que Davi, ele não estava na batalha quando ele caiu. Davi, ele estava na sua casa. Ele estava na sua casa e ele viu Betseba. E aqui é uma coisa que me chamou a atenção. O Senhor trouxe ao meu coração e me chamou a atenção que muitas vezes na nossa vida também é assim. Não vai ser lá no nosso trabalho, não vai ser lá fora, mas trazendo ainda até hoje, na situação que nós nos encontramos hoje, o nosso maior perigo de nos distanciarmos de Deus é quando muitas vezes nós estamos dentro de casa. Foi o que aconteceu com Davi. Porque a ociosidade e as situações que acontecem também dentro da nossa casa. Glória a Deus. A identidade de Davi
era que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, a sua natureza era de um pecador. E isso quer dizer, lá no Salmo 51:5, nós podemos ver ele mesmo professando na oração, que eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ele confessou, ele admitiu que ele tinha a natureza pecaminosa, a natureza do homem do pecado. Embora ele tinha a identidade de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas nessa situação dele estar dentro da tua casa, ocioso, dentro da tua casa, diante dessa situação em que ele passou, ele viu Betseba e ele desejou, isso é muito perigoso. Ali ele caiu. E nas nossas vidas não é diferente. Hoje nós estamos em casa, estamos numa situação em que nós estamos dentro da nossa casa. Nós estamos guardados do vírus. Mas e do vírus do pecado? Será que nós estamos guardados? Aleluia. E o Senhor hoje, através dessa palavra, Ele quer nos alertar. Ele quer nos trazer a olharmos para dentro de nós mesmos. Não é olhar para o nosso irmão, não. É olhar para dentro do nosso coração. Eu do meu coração, você do seu coração. E não olhar para o coração do teu filho, do teu marido, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão. Não, é olhar para dentro de si, do teu coração. E analisarmos como que está o nosso coração. Nós estamos expostos a uma situação de que, e o diabo, ele está furioso. O diabo, ele continua trabalhando e pode sim se aproveitar da situação de nós estarmos em casa, de nos distanciarmos ainda mais de Deus. Nós não podemos, irmãos, subestimar o pecado. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós vamos ser cautelosos e vigilantes em todo o tempo. Lá em Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Isso é muito forte. Porque muitas vezes não é o diabo que faz tudo sozinho, não. Nós que damos lugar ao diabo, e o diabo encontra espaço e ele começa a trabalhar nas nossas vidas, no nosso coração. Começa a nos contaminar diante das situações, das nossas pressões. Glória a Deus. E aqui nós vemos nessa palavra lá, em 2 Samuel, que Davi, ele não só olhou, ele apreciou. Uma coisa é nós olharmos e passarmos desapercebido. Agora outra coisa é eu olhar e eu ficar apreciando o pecado. Apreciando aquilo que vai me afastar de Deus. Apreciando aquilo que vai me retirar da presença de Deus, o que é mais precioso. Apreciando aquilo que vai me fazer ficar frio, que vai me distanciar ainda mais da presença de Deus. Hoje nós não estamos podendo mais estar cultuando como um corpo, isso já é um perigo, já é um ambiente perigoso, já é um solo perigoso, porque o diabo ele vai trabalhando nas beiradas aonde nós não vemos, e se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, não sermos cautelosos e vigilantes, nós vamos acabar dando lugar para o diabo e ele vai trabalhar mais ainda. E quando nós vamos nos ver, estamos como Davi. O nosso problema é que muitas vezes a gente lê e vê essa situação e a gente só associa ao pecado do adultério. Mas para Deus não tem acepção de pecado. Não tem acepção daquilo que nós fazemos que não, se não está enquadrado na palavra de Deus, é pecado. E às vezes nós vemos essa palavra, essa oração tão poderosa que nós temos que pregar para nós, todos os dias como um exemplo de arrependimento, de se humilhar perante Deus todos os dias, porque todos os dias a gente peca, a nossa natureza é pecaminosa e todos os dias nós estamos expostos ao pecado. Só que nós somos muito bons a ver o pecado do outro, mas não o nosso.
É igual quando Natan, ele foi ter com Davi, Natan, ele conjecturou ali com Davi, ele começou a contar a história do que havia acontecido com Davi, mas não colocou ele como personagem. O que Davi fez? Ele falou, vamos pegar esse homem, ele tem que ser justificado, ele tem que ser acusado. Ele se irou. Aí Natan falou, esse homem é você. Esse homem é você. Quantas vezes nós não agimos assim? O jugo com o nosso irmão, ele é mais pesado do que para nós mesmos. Por quê? Se o pecado é o mesmo. Se nós pecamos. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós podemos ver que Davi ali, ele não só olhou, mas ele apreciou o pecado. E nós podemos ver que é um processo interior. O pecado, ele não simplesmente vem aqui e toma, não. É um processo interior dentro de nós. Se ele apenas tivesse olhado e passado, não. Ele olhou e ele apreciou. E ali começou um processo interior dele. Primeiro ele viu. Depois ele perguntou quem que era. Aí ele pensou e ele já começou a maquinar. Depois ele agiu. Ele trouxe ela para ele, pediu que trouxessem ela e ele se deitou com ela. E aí nós vemos aqui a importância, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, eu louvei ao Senhor, domingo o pastor pregou e ele falou muita coisa. E eu estava pedindo confirmação ao Senhor, o Senhor confirmou a palavra. Eu falei, Senhor, como o Senhor é fiel. E o pastor falou todos os versículos. Mateus 6, 22 e 23. Aleluia. Que diz, da candeia do corpo que são os olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha a importância de nós guardarmos os nossos olhos. Aquilo que nós vemos. Porque é uma porta. Se os nossos olhos eles forem maus, se eu olhar e eu começar a apreciar, ou eu olhar já com um olhar malicioso, todo o meu corpo vai ser de trevas, vai ser tenebroso. Porque a partir do momento que eu olho, eu já abri uma porta de entrada. Se eu olho aquilo que não me edifica, se eu olho aquilo que vai me contaminar, já está a porta da contaminação, ela já está aberta. Se eu aprecio isso. No segundo aqui, quando nós vemos que ele perguntou, ele pensou e ele maquinou, nós vemos também lá em Filipenses 4:8, a palavra que nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. Se você viu e você sabe que isso vai te corromper, já começa a trabalhar na tua mente, já começa a pensar naquilo que é puro, já começa a falar, Senhor, limpa isso da minha mente. Eu não quero pensar desse jeito, eu não quero, Senhor amado, deixar que isso entre no meu coração, Senhor. Começa a falar com o Senhor, porque o Senhor, Ele sonda o meu e o teu pensamento. Ele nos sonda, Ele nos conhece, nós louvamos aqui. É uma luta interior constante. E nós precisamos guardar a nossa mente. O terceiro, onde Davi agiu, nós podemos ver, porque ele trouxe a Betseba para ele e ele se deitou. Ali ele já agiu. Por quê? Já desceu para o coração dele. Primeiro ele viu, depois ele maquinou e ele calculou, e ele já perguntou, já pegou todas as informações, e depois ele mandou trazer.
E aí foi o ato consumado. Porque desceu para o coração. Contaminou o coração. Aí lá em Provérbios, no capítulo 4, 23... diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele procede as saídas da vida. As nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é através daquilo que desceu para o nosso coração. E aí nós podemos ver lá, quando Davi ele ora para o Senhor criar novamente, ó Deus, cria em mim um coração puro, porque se contaminou. As ações dele já não era mais de um coração puro. Estava contaminado. Aquilo que ele tinha feito era de um coração impuro. De uma pessoa, era um ato, um fruto de uma pessoa que tem um coração, um espírito que já não é reto diante de Deus. E ele clamou, e ele se humilhou, e ele começou a clamar diante daquilo. O seu pecado foi denunciado. Glória a Deus. É importante nos guardar a todo tempo. E nesse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo ainda mais. Não pense que porque você está dentro da tua casa, o diabo não vai lá, não. As situações não vai chegar lá, não. Vai chegar. Vai chegar situações para você se corromper. Vai chegar situações para você contaminar o teu coração. Vai chegar situações para que você se distancie do Senhor. Vai chegar situações para que a gente se lance fora da presença de Deus por conta do nosso pecado, por conta da nossa contaminação, da nossa impureza. Vão chegar sim. E nós precisamos nos guardar. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar temerosos. Sabe por quê também? Porque se nós vemos aqui, essa aqui é só uma oração de Davi nesse processo dele. O processo de regeneração de Davi não foi da noite para o dia. Não foi de ontem a amanhã, Deus me perdoou, Natan trouxe meu pecado, hoje eu orei, me arrependi e amanhã está tudo bem. Não, o processo de regeneração de Davi foi longo, foi difícil, foi árduo. Se nós vermos lá em Salmo 6, ele fala que a cama dele já estava inundada de tantas lágrimas, de tanto que ele estava chorando para que Deus perdoasse o teu pecado, para que Deus tivesse misericórdia dele. Por isso que é importante nós nos guardarmos antes. Ninguém está dizendo aqui, não estou dizendo que nós devemos ser santo, que santo é só Deus. Não existe. Mas nós devemos nos esforçar a nos guardar. Guardar os nossos olhos, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar os nossos ouvidos. Porque de tudo isso vem as nossas atitudes. De tudo isso vem os nossos frutos. E nós precisamos gerar frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento todos os dias, diariamente. E como é difícil nós, como homem, com a nossa natureza pecaminosa, nós reconhecermos isso todos os dias, cai no esquecimento, nós começamos a agir no automático, tá tudo bem, não, vou pro culto, é só mais um culto, não, vou assistir a live da igreja porque é o culto, mas nós precisamos nos humilhar perante Deus, nós precisamos nos fazer como Davi, se jogar nos pés do Senhor, prantear, nós precisamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, adorar o Senhor do nosso coração e não só dos lábios para fora. O processo de regeneração, restauração e comunhão, ele leva tempo. Como que é esse processo? Primeiro é admitir aquilo que Davi fez. Ele admitiu, ele reconheceu quando o profeta chegou ali. Depois ele confessou. E depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu, é um arrependimento. E quantas vezes nós ouvimos palavras tão duras e nós pedimos que não é com a gente.
O Senhor levanta Natãs para falar conosco. O Senhor levanta Natãs para nos denunciar e falar assim, olha, você está agindo errado dessa forma. Você está procedendo errado. E quando isso acontecer, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que dar ouvidos. E reconhecer, admitir e louvar a Deus pelos Natãs. Olha, você tem um pastor que é um Natã na tua vida, dê glória a Deus, que denuncia o teu pecado e não fica só falando de bênção para você. Dê glória a Deus. Você tem um líder que faz isso, você tem um amigo que faz isso, dê glória a Deus. Porque nós estamos num tempo em que nós precisamos de pessoas assim, e não pessoas que alisam o nosso ego, que alisam o nosso pecado, as nossas atitudes erradas. Porque assim nós vamos para o inferno. Isso é muito sério. Glória a Deus. Eu estava vendo as estatísticas de divórcio. Traição virtual só está aumentando. Traição virtual, meu Deus. Só está aumentando. Agora. E não vamos falar só generalizar de traição e adultério, não. Vamos falar no geral. Pecado no geral. O que nossos olhos estão vendo? O que está entrando na nossa mente? É puro? É santo? Edifica? Nós precisamos ter esse filtro. Porque senão daqui a pouco nós estamos como Davi. Aí precisamos de Natã a todo tempo para nos trazer de volta para a presença de Deus. E isso se nós reconhecemos. E isso se o nosso coração ainda tiver lá um pouquinho de temor lá dentro para nós nos reconhecermos e falar, não, realmente eu estou errado. Porque se chegar numa hora, se chegar a um ponto em que a gente vai ouvir palavras que nos confrontam e a gente já não mais admite e reconhece o nosso erro, aí é difícil. Aí a situação vai ficando cada vez mais difícil. Não que não há esperança. Há esperança. Mas é como foi dito aqui, o processo de regeneração, de restauração e comunhão novamente com Deus, ele é árduo. Quanto mais nós nos distanciamos, ele é árduo. Como que está o nosso coração? Nós temos tido coração puro? Temos agido com pureza? E não é só, que nem eu falei, generalizando. Pecado de adultério não, é no geral. Será que nós temos tido um coração puro com os nossos pais? Será que nós temos tido um coração puro com os nossos irmãos? Será que nós temos tido um coração puro com o nosso esposo, com a nossa esposa? Será com nossos filhos? Será que nós temos tido um coração puro? Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos analisarmos e nos arrependermos e nos colocarmos diante de Deus a tempo, fora de tempo, enquanto é tempo. Será que nós temos olhado e amado como Jesus olha e ama? Será que nós temos se compadecido das situações? Será que nós temos se compadecido das pessoas? Nós precisamos fazer desse salmo a nossa oração constante. A nossa oração constante. Em buscar e pedir ao Senhor que crie em nós um coração puro. Que renove dentro de nós um espírito reto. Um espírito que não age conforme os seus próprios deleites, deleite da carne. A importância de nós termos um espírito reto, em Romanos 8, Deus me trouxe agora, em Romanos 8, no capítulo 8, aonde diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha a importância de nós buscarmos ter esse coração reto, esse coração puro, na presença de Deus.
Ainda há tempo de nós nos humilharmos, nos colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, de nós reconhecermos aquilo que nós precisamos melhorar. Ainda é tempo. Nós vemos na nossa maior promessa, a nossa maior novidade de vida, a que podemos hoje de mais precioso é a eternidade, a nossa salvação. E hoje, nesse tempo de hoje, a nossa maior palavra de esperança é ouvir que ainda dá tempo de se arrepender. Ainda está em tempo de se arrepender. Sabe por quê? Porque se nós não se arrependermos, nós não vamos herdar a vida eterna. Essa é a nossa maior esperança, a palavra de esperança sim é a vida eterna. Mas hoje, no tempo de hoje, a nossa maior mensagem de esperança é que ainda há tempo de se arrepender. Porque se nós chegarmos, que nem está escrito, aleluia, no capítulo 51 e no versículo 17, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se nós chegarmos com um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, um coração que se compadece, um coração temeroso a Deus, o Senhor, Ele não despreza. Ele não despreza, aleluias. Glória ao Senhor Jesus por isso. E nessa noite eu quero te dizer, eu não sei e ninguém precisa saber qual é a situação que está contaminando o teu coração. Que está te levando para fora da presença de Deus. E você não tem percebido. Davi, ele não percebeu. Quando ele percebeu foi quando Natan foi ter com ele e falou. Ele sabia que ele estava ali errando, mas quando ele viu a situação, já estava feita. E é assim que o inimigo trabalha. É assim que ele faz a nossa vida com o pecado dentro dos nossos lares. É assim que o Senhor, que o inimigo ele trabalha. É aos poucos, sigiloso. E quando nós vemos a situação, ela já está feita. Se Natan ou alguém tivesse falado antes, quem sabe, a gente não sabe. A situação não teria chegado até onde chegou. Por isso é que nós precisamos dar importância, dar ouvido às palavras que têm sido ministradas, aquilo que o Senhor tem trazido, tem falado ao nosso coração. O Senhor nos repreende porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós estejamos, sim, num caminho de purificação, de santificação, de regeneração do homem corrompido do pecado que nós somos e que nós temos dentro de nós, na nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. O Senhor, Ele quer que nós acordemos a tempo, então Ele vai mandando palavra. Muitas vezes você vai ouvir uma live, você vai vir para o culto e você não vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, não. Mas você vai ouvir aquilo que você necessita ouvir, aquilo que o teu espírito que já não é reto precisa ouvir, aquilo que o teu coração que já não é mais puro precisa ouvir. Aleluias, porque o Senhor te ama e Ele manda a palavra, Ele traz a luz da palavra pela tua graça e misericórdia, por amor a nossas vidas, e Ele trata, e Ele zela, porque Ele quer um coração temeroso, porque Ele quer um espírito inabalável, assim como Davi estava pedindo na tua presença. Oh Senhor, o Senhor quer pessoas, servos limpos, aqueles que são fiéis, que perseveram até o fim. Mas se nós não guardarmos nossos olhos no nosso coração, nós não vamos perseverar. Nós vamos desistir, por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos acusa. Só que muitas vezes nós fazemos vista grossa e não demos ouvido a Deus dentro de nós. E quando nós vemos, nós estamos no mundo. Nós estamos se lambuzando no pecado. Foi assim com o filho pródigo. Ele achou que era bom, ele achou que o mundo era bom, ele pediu
estava sobre o teu pai e foi. Se nós não foi o pai que deu herança para ele, ele pediu e ele achou que era bom. Ele se enganou, ele foi por aquilo que estava à luz dos teus olhos. Olha só a importância de nós guardarmos nos nossos olhos aquilo que nós estamos vendo. Porque daqui a pouco nós estamos agindo por nós mesmos, achando que é bom. E quando nós vemos, nós estamos lá no lamaçal de novo, da onde Cristo um dia nos tirou. Pela tua misericórdia, e nós nem percebemos. É tempo de despertar, é tempo de estar atento. É tempo de falar, Senhor, ó Senhor, que eu venha, amplia minha visão, Senhor. Amplia minha visão, Senhor. Pai, quando eu ver algo que não está te agradando, que está me contaminando, Senhor amado, me dá, Senhor, força para lutar dentro de mim. Peça força ao Senhor para lutar contra os pensamentos na tua mente que tem te afligido, que tem te feito pensar mal, não agir com pureza, que tem feito o teu coração se contaminar. Pensamentos carnais, desejos que você não sentia mais. E o diabo é muito sujo. Esse dia nós está em casa lá vem as músicas de muitos anos atrás. Irmãos, nós somos pecadores. Não vai falar que você não lembra lá no tempo do pagode, não. Que lembra sim, e a carne estremece sim. Nós não podemos ser hipócritas de falar, não, isso não. Sim, é sim, estremece sim, mexe sim. Não vem falar não que quando você vê uma ex-namorada lá, ou um ex lá atrás, não estremece não, porque, não é o certo estremecer, mas te traz lembranças de um mundo, de uma vida e um caminho, de que não é mais para nós trazermos para o presente. E aí é necessário nós cortarmos dos nossos olhos, focarmos o nosso olhar, a nossa visão naquilo que edifica, naquilo que vai continuar nos levando no caminho da vida, ou que vai nos trazer de volta ao caminho da vida, ao caminho que é reto, puro ao Senhor, e pela misericórdia dEle, Ele nos dá força. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. O meu coração precisa ser temeroso. A minha alma, onde moram os meus sentimentos, e no meu coração precisa ser temeroso. Aí lá em casa, eu falei, meu Deus. Aí começou, é uma música de um lado, outra música de outro, e assim vai. E se nós não estivermos os ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, vai se contaminando aos pouquinhos. Quando você vê, você está cantando. Quando você vê, você está dançando. Quando você vê, você está assistindo. Quando você vê, você está teclando. Quando você vê, você está mandando mensagem. E as estatísticas só crescendo. Traição virtual, divórcio, que mais? Pecado. E assim vai, pecado no geral, masturbação, e assim vai. E assim vai, e o diabo te laçando, e você não está percebendo, assim como fez com Davi. E quando ele foi ver, ele já caiu. E aí ele teve que passar pelo processo de regeneração, de transformação. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. E Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele levanta pessoas para falar conosco. Ele usa nossos líderes. Nós temos uma igreja. É como a palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça. Ouça, medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. O que importa não é quem ministra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que esmiuça a nossa alma e penetra dentro dos nossos ossos até a medula, para nos mudar e nos transformar. É o Senhor que tem esse poder, é o Senhor, só Deus tem o poder de restaurar um homem novamente da ruína do teu pecado. O Senhor e o Santo Espírito de Deus. Natan, ele foi um instrumento de Deus.
Mas quem convence é a palavra. Quem convenceu foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que convenceu Davi. E ele mesmo ali reconheceu, e ele mesmo ali, ele admitiu perante o profeta. Mas foi por causa do profeta? Não, foi por conta da palavra de Deus, porque o Senhor mandou ele falar. A palavra de Deus, ela esmiuça o nosso interior, ela entra na onde o homem não entra, aonde o homem não conhece, aonde o homem não sabe, não sonda, mas o Senhor, ele sabe, ele sonda, ele conhece. É a palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus, que entra lá onde? No teu coração, na tua alma, aonde só Deus e você sabe como que está. Natan só foi o instrumento, mas quem convenceu foi a palavra e o Espírito de Deus. O poder da palavra de Deus, e assim é até hoje. Nós podemos falar, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas se você der ouvido, se você admitir, se você reconhecer, se nós reconhecemos, se eu admitir, aí o Senhor, Ele entra com a tua graça e misericórdia na nossa vida e nos perdoa, assim como perdoou Davi. Assim como perdoou Davi e restituiu a presença de Deus na vida dele. Amém? Glória a Deus. Davi, ele se voltou a Deus novamente. Davi voltou ao temor a Deus novamente. Assim também, como Deus me trouxe aqui, o filho pródigo. Ele voltou à casa do pai novamente. Porque lá ele viu que o caminho que ele estava não era bom. Lá ele foi roubado, lá ele se sujou. E quando ele voltou para a casa do pai, o Senhor o recebeu de braços abertos, o seu pai o recebeu de braços abertos. Assim também é o Senhor, quando nós nos arrependemos, quando nós de todo o nosso coração nos dobramos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.